Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, nosso estudo de segunda-feira do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 84. O nosso irmão João vai fazer o estudo de hoje, né, a leitura. E então convido que faça também a nossa prece de abertura, João, por favor. Ok. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui, nessa segunda-feira, de aprendermos e estudarmos os ensinos do nosso Mestre Jesus. E como Emmanuel falou, né, levantemo-nos e sigamos a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela para iniciar a leitura. Vamos lá. O capítulo 84, levantemo-nos. Então, levantai-vos, vamos-nos daqui, disse Jesus. Isso está em João, capítulo 14, versículo 31. Depois eu vou falar sobre essa passagenzinha mais à frente, porque ela está logo ali embaixo, tá? Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Nesse primeiro parágrafo aí, o que eu entendi que Emmanuel quis falar foi o seguinte: Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, já sabia o que se passaria, né? As injustiças, a crueldade, mas ele sabia também que era preciso que ele passasse por isso, que ele fizesse para completar os seus ensinamentos, né? Porque tudo que Jesus fez, todos os ensinamentos dele, ele sempre deu o exemplo. Então, esse também ele teria que dar o exemplo. E o entendido desse parágrafo foi isso. Alguém quer completar mais alguma coisa? Vai, Janete. Vai falar, Janete? Não? Não? Então, vamos em frente. Vamos em frente. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Aí Jesus fala que nós não podemos nos acomodar, né? Que nós não nos acomodemos, que não fiquemos parados, mas sim que possamos seguir em frente, acontecendo boas coisas ou não tão boas coisas assim na nossa vida. Nós devemos sempre avançar e caminhar à frente. Mais algo? Pode falar, Janete. É porque, às vezes, a gente desanima, né? Diante de dificuldades, a gente para, não quer caminhar. Quantas pessoas que querem desistir até da própria vida, né? E Jesus faz esse convite. Independente, como o João falou, do que venha a acontecer, nós temos que seguir adiante, porque existe muita coisa boa pela frente. A gente só precisa ter forças, né? Resignação, muitas vezes, mas, assim, forças para superar as dificuldades, aguardar quando a gente não pode, de imediato, resolver os problemas, né? Muitas vezes nós temos que esperar mesmo o melhor momento para resolver, e isso faz parte do nosso aprendizado, né? Essas paradas, esse cultivo de paciência, de resignação,
Mas o importante, nós espíritas, né, a nossa visão não está só nesse terra-terra, nossa visão está muito além, está na vida espiritual e que não vai acabar. Então, os problemas fazem parte da vida e é preciso que a gente continue sempre. Mas Jesus, sabendo, né, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades e desânimos, ele sempre deu, né, essa injeção de ânimo para os discípulos e, consequentemente, para nós. Né? É isso aí, João. Perfeito. Alguém mais? Então, vamos em frente. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Nesse parágrafo aí, o que eu entendi é o seguinte: quando é para realizar algo para nos engrandecer, né, para elevar o nosso ego íntimo, subir o nosso orgulho, a gente levanta rapidinho para fazer as coisas, né, o que tá sendo chamado. Agora, quando é para a gente ficar na retaguarda, ali só no apoio, tendo que ajudar o próximo e não aparecendo, aí tem muita gente que fica já no marasmo, vai mais devagar. E é justamente isso, é nessa do ajudar o próximo que a gente tem que se levantar e seguir mais rápido do que se for para nós, né? Porque a caridade não é assim, a caridade não é você fazer por alguém até que esse alguém não saiba que você está fazendo. Mais alguém para completar? Essa questão que você está falando, né, que na maioria das vezes a gente quer fazer, mas quer estar em evidência, né? Quer ser notado. Então, se o trabalho que se apresenta para nós é um trabalho, como você falou, de estar nos bastidores, né? Fazer algo, mas que ninguém vai perceber essa ajuda, muitas vezes a gente não quer. Né? É por conta do orgulho, da vaidade que a gente ainda tem muito forte em nós. Mas o importante é fazer a obra, né? É ajudar realmente sem ter essa posição de destaque. É o que a gente tem que estar melhorando aí a cada dia. Perfeito. Geralmente, pode falar, Dora, pode falar. Não, fala, depois eu digo. Pode deixar. Não, o que eu ia falar era só complementando isso mesmo, e inclusive eu acho até que é difícil até encontrar quem queira trabalhar, né? Independente se vai ter destaque ou não. Já é difícil buscar trabalhadores, né, dispostos na seara do bem, porque muitas vezes só o retorno do destaque ainda assim não é suficiente. Geralmente as pessoas querem realmente o retorno financeiro, né? Querem ganhos materiais, querem de alguma forma realmente obter uma retribuição material para que realmente se coce, né? Se ponha a trabalhar. Mas realmente, mesmo dentre aqueles que já se colocam à disposição no trabalho ali do bem, do centro espírita, ainda assim, como a Janete falou, a maioria acaba querendo, né, de alguma forma, já que não vai ter retorno financeiro, que tenha pelo menos um retorno da vaidade, né, para a pessoa se sentir importante, se sentir melhor, se sentir inteligente. Infelizmente, ainda faz parte dos nossos sentimentos mundanos exatamente essa busca por algum tipo de interesse, né, de não conseguirmos nos colocarmos à disposição de um trabalho realmente 100% desinteressado, né? Eu lembrei até de uma palestra lá do Bezerra, Doroteia, que eu acho que foi o Almir que falou,
que ele estava falando que, né, porque o Bezerra é um centro bem localizado, né, está na Zona Sul, em Botafogo, é um bairro nobre, né, assim como outros centros, né, o que eu frequentei lá na Barra também. E aí ele fez uma pergunta, né, ninguém quer limpar o banheiro, né? ninguém se alista lá na secretaria para limpar o banheiro, né? A maioria dos centros, principalmente aqueles que são em lugares mais humildes, na verdade, as pessoas estão sempre se revezando, todo mundo faz tudo, né? Porque não tem como o centro estar pagando funcionários, mas na maioria dos centros espíritas que são em lugares de maior poder aquisitivo, você já passa a ter uma estrutura maior, tem funcionário para exatamente fazer essas tarefas que ninguém quer fazer. E foi até o Almir que falou, e é verdade, realmente, ninguém quer limpar o banheiro, né? Ninguém quer assumir essas tarefas. O que eu ia falar a propósito da questão de exatamente de buscar uma importância, né? Então a pessoa quer aparecer, quer ser melhor do que outra. E na minha experiência eu tenho tido, me chamam às vezes para coordenar trabalhos, enfim, e a minha experiência tem sido muito rica, porque eu não gosto. Fechou o áudio. Agora até fechou o áudio. Eu não sei se ouviram o início. Né? Sim, o início sim, fechou no meio. O início, na questão de que querem aparecer, né? Então pega um cargo e é importante, é inteligente. E aconteceu comigo na Casa Espírita de me darem, assim, de vez em quando, um trabalho para coordenar, às vezes até um grupo. Eu estou com um grupo da família, né? Já há muitos anos, já quase 20 anos. E eu sempre gostei muito do trabalho de equipe, porque no trabalho de equipe você aprende com o outro, você ensina também ao outro, tem uma troca. E outra coisa também, o desgaste é muito menor, porque esses trabalhos onde você quer ser o único, é um desgaste, é uma angústia que a pessoa fica, que eu acho que não vale a pena de jeito nenhum. Que projeção que ela vai encontrar se acaba com a saúde dela, com a vida dela. Eu acho que o trabalho em equipe é o melhor que tem. É muito bom, é muito gratificante. Você faz grandes amigos e é grande amigo também de uma porção de pessoas. Eu acho que é muito maior a satisfação, entendeu? Do que você, sou inteligente. Não, nada a ver isso aí. Isso aí, para Deus, não tem importância nenhuma. Tanto assim que fala-se, né, naqueles casos em que a pessoa era um dirigente, tal, não sei o quê, fazia palestra, não sei o quê, e quando chegou lá em cima, né, no desencarne, lá no alto, não encontrou, não foi para posições altas, e encontrou uma pessoa do grupo que era simples, humilde, né? Mas que estava ali, vamos dizer, de alguma forma recebido com mais carinho, enfim. E ele disse assim, eu ficava ali quietinho, aprendendo tudo que o senhor ensinava, e botava em prática, né? E não estava preocupado em aparecer, em dirigir, em fazer nada. Esses cargos de direção são terríveis, é muito difícil. Eu não gosto, não. Eu boto logo todo mundo trabalhando junto comigo, eu trabalhando junto, todo mundo opina, eu escuto opinião, e você não se acaba, entendeu? É muito melhor, não desgasta, né? Era só isso que eu queria falar. Perfeito. Kardec, inclusive, recomenda, né? Eu não lembro agora, eu acho que é no Livro dos Espíritos, que os núcleos espíritas não fossem muito grandes mesmo, né? Que a gente conseguisse proliferar cada vez mais pequenos núcleos, né? Que não tivesse grandes, né? Grandes centrais, grandes... porque exatamente você começa a criar essa estrutura humana, né?
necessária, que até mesmo nos grupos pequenos é necessário, né? A figura de liderança em algum grau, mas quanto menor o grupo, menos, como a Dorothea falou, menos desgastante fica, menos burocrático, né? Menos, porque senão você vai criando ali uma hierarquia, toda uma burocracia que só tipo assim, deixa o centro espírita cada vez mais materializado, né? E aí você fica com pouca força, energia e tempo para se dedicar ao espiritual, que é o principal da existência do centro. E a pessoa é levada, por causa disso, a acreditar que ela é maravilhosa, quando não tem nada, ninguém é maravilhoso. Está encarnado aqui, é muito difícil ser um maravilhoso, e eu, para poder ter coisas que digam, eu sou maravilhosa, nada a ver. Agora, buscar o bem, sim, buscar o bem é obrigação da gente. A gente tem que estar procurando sempre o bem. Isso é outra coisa. Porque, como você falou, é desgastante, né? É desgastante. Mesmo aquele que talvez não esteja mal intencionado, né? Que não esteja realmente assim vaidoso, que acha que é maravilhoso, mas às vezes na melhor das intenções, porque, né? Para manter aquele centro em atividade, mas como às vezes aquilo se tornou uma coisa tão grande, tão complexa, se torna uma atividade terrível e desgastante, né, para aquela pessoa. E aí foi o que a Dorothea falou, realmente tem que ter muita sabedoria para saber delegar, para saber estar distribuindo, né, essas responsabilidades, para não realmente concentrar tudo na mão de uma pessoa só. Né? Mais alguém? A experiência é muito mais rica, né? Muito mais, você fica com um mundo muito maior de afetos, de amigos, de tudo de bom, quando você trabalha nesse tipo de filosofia, né? De não ter eu sou o maior, tem horror disso. Isso cansa, ninguém é o maior, isso não existe, né? Não existe. Vamos em frente. Vamos lá. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Aí, Jesus, como sempre, né, foi adiante, mesmo sabendo da traição de Judas, da deserção dos amigos, né, sabendo que passaria aqui, por favor. Açoitado, assassinado, mas seguiu em frente, como sempre fez, dando exemplo para todos nós, os seus ensinamentos. Alguém quer completar mais alguma coisa? Você falou bem, né? Jesus, ele fez, como ele coloca aí, o caminho contrário do que a gente faz, né? Geralmente a gente busca se melhorar, ter conhecimento, ficar assim, né, mais esperto, entender mais do assunto, com a intenção, como a gente falou antes, de se destacar, né? De ficar acima, de ser elogiado. Jesus não, Jesus ele deu o exemplo contrário, né? Ele sim tinha todas as capacidades para ser o maior do planeta, para ter todo o destaque possível e impossível, e, no entanto, ele fez ali, se colocou na posição mais humilde, mais humilhante, mais terrível daquela época, né? Que a gente sabe que a crucificação era uma punição assim só para os piores, né? Então, ele se colocou ali na pior posição possível, sendo que ele tinha todas as características e todas as potencialidades de ser o homem de maior destaque sobre a Terra
E ele acabou se tornando, né? Mas do jeito certo, né? Do jeito correto. Não pela vaidade dele vivo, né? Ali se tornar o rei, o melhor, o elogiado, e sim pelo seu exemplo e pela sua mensagem, que com certeza se destacou e se eternizou por toda, né, até hoje, desde a sua passagem até hoje, a mensagem do Cristo só se amplia, né, não se reduz. Então, ele deu, através desse exemplo de humildade, o verdadeiro destaque que a gente precisa buscar, que é o destaque não nosso dessa encarnação e dessa figura física que somos hoje, sim o destaque dos exemplos, né, da tarefa, do modo de ser, da humildade, que esse é o exemplo esse é o destaque que a gente deveria estar preocupado em realmente deixar entre aqueles que estão entre nós. Eu acho que Jesus só tinha duas possibilidades. Ou seguir do jeito que ele seguiu, né? Deixando acontecer aquilo tudo e se deixando ser humilhado e ser massacrado e ser assassinado, justamente para dar o exemplo de tudo aquilo que ele vinha ensinando. Porque se ele fizesse o contrário, se revoltasse, ia tudo por água abaixo, tudo que ele vinha ensinando. Né? Ele ia acabar conhecido no livro de história como só mais um imperador, sei lá, porque teria derrotado Roma, não sei o quê, e não teria deixado exemplo nenhum de amor e humildade para a eternidade, né? Seria só mais um imperador. Pode falar, né? Ele não fugiu à luta, né? Ele sabia das dificuldades e seguiu em frente. Nós, muitas vezes, quando sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades em algumas tarefas, quantas vezes a gente não deserta dessas tarefas? Se acovarda, passa para outro, né? Não vou passar por isso, não. E não, dificuldade. Até essa questão de levar comida na rua, né? A gente faz muito pouco, mas poucas pessoas querem sair, ficar próximo dos irmãozinhos de rua, não é? São trabalhos que muitas vezes a pessoa tem preconceito em se aproximar dos nossos irmãos mais humildes não, mais simples, né? Mais sem recursos, e tantas tarefas. Se a gente sabe que vai dar trabalho, até no ambiente de trabalho, quantas vezes a gente arruma uma desculpa para passar aquele trabalho mais chato, vamos dizer assim, para o outro colega. Eu já passei muito por isso. Né? A pessoa arruma um jeitinho de não executar aquela tarefa que é chata, né? Que vai dar trabalho. Não, eu quero aquela que é mais fácil e aquela também, como dissemos antes, que me coloque em evidência. Mas se for alguma coisa trabalhosa, mas que com certeza tem uma razão de ser, e muitas vezes aqueles que ficam nos bastidores é que trabalham mais, né? Mas aí as pessoas desertam das tarefas. E Jesus mostrou isso, que a gente tem que seguir em frente, que a gente tem que se levantar, a gente tem que lutar, seja lá com o que vier pela frente, né? E sempre, nesse caso, né, que caminhamos com Ele mesmo, de mãos dadas, que caminhamos com a espiritualidade superior, com Maria, né, com todos esses irmãos queridos, a gente não deve desanimar jamais, diante, seja qual for a atividade. Lógico, né, uma atividade justa, uma atividade no bem, a gente não deve desanimar, porque por mais que seja estafante, por mais que seja trabalhosa, a gente tem assim essa equipe para nos impulsionar, né? A gente vê esses trabalhos mais delicados, dessas tarefas sociais nas casas, não só nos centros espíritas, mas em todos os grupos sociais. Como é difícil realizar um trabalho social, procurar ajudar pessoas, não é? Normalmente você fica sozinho com 1 ou 2 irmãos, porque as pessoas não querem botar a mão na massa, porque dá trabalho. Né? Mas a gente sabe que quando a gente se propõe a fazer um trabalho no bem, a gente tem o amparo da equipe espiritual.
Eles, né, eles se aproximam de nós para que a gente não desanime. Porque, no final de contas, como a Dorô falou, e como está lá no Livro dos Espíritos, o que vai fazer a diferença quando a gente retorna para o mundo espiritual é o bem que a gente fez, né? Não é isso que a gente aprende? É isso. Isso que você falou, até do exemplo do colega de trabalho que joga a tarefa mais chata, mais difícil para a pessoa, no final de tudo, acaba até sendo prazeroso, porque a gente aprende e na vida também as coisas acontecem, a gente aprende e você consegue dar a volta por cima e acaba sendo prazeroso até para você que você conseguiu, né? É isso aí. Você adquire experiência, né? Não se omite, e aquele que se omitiu acaba perdendo a oportunidade de aprender mais com relação àquele trabalho, né? Não é à toa, e até isso é um dos motivos pelos quais alguns centros também vão crescendo muito em hierarquia, porque exatamente ninguém quer trabalhar. Então, às vezes, você tem que reunir, né, a espiritualidade mesmo, acaba reunindo aqueles poucos que querem num único centro, né, para poder dar a sustentação necessária, porque, infelizmente, não tem como dividir muito, né, abrir muitos outros núcleos, porque vai faltar mão de obra, né, vai faltar gente disposta a trabalhar. Aí você acaba tendo que reunir os poucos que tem ali num único núcleo, e aí acaba que o jeito que a espiritualidade arruma para trabalhar é esse. Aí vamos pegar esses outros que são mais preguiçosos, pelo menos eles vão começar a ouvir, né? Aí, e vão pelo menos abrir o bolso ali, vão dar um dinheirinho para poder a casa se manter, porque é muito mais cômodo, né? Se você para pensar, não é muito mais fácil, se você tem dinheiro, é muito mais fácil você pagar e aí está ali o centro, já está tudo ali no lugar, tudo prontinho para o meu conforto, do que você efetivamente, né, arregaçar as mangas e abrir o seu núcleo, né, ali um núcleo próximo entre os seus, sei lá, da sua rua, né, do seu bairro, você tentar mobilizar pessoas para criar um núcleo de estudos, provavelmente não vai ter um local muito confortável, é uma trabalheira danada, né? Você vai ter que assumir compromissos, horários, tudo isso. Ninguém quer. A maioria não quer. Ninguém não. Graças a Deus, tem alguns poucos que querem e se disponibilizam, porque senão não existiria centro nenhum. Ainda bem que tem alguns poucos que se disponibilizam. Mas é assim, vamos, né? O ideal é que cada vez mais a gente se mobilize e comece a trabalhar, ajudar, até porque assim, mesmo nos centros hoje já estabelecidos, mas quanto mais gente trabalhando, né, trabalhando, que eu digo voluntário, né, mais os recursos do centro, em todos os sentidos, né, recursos materiais e espirituais, ficam disponíveis para trabalhos realmente no bem, para doação, para caridade, e menos para a própria sustentação do local, né, Você falando nessa questão de ser mais cômodo, né? Até dar o dinheiro do que pegar, botar a mão na massa, né? Eu lembrei de um caso de um médico, foi até na Rádio Rio de Janeiro, ele fazia parte de um centro, mas ele gostava de ajudar mesmo, né? Botando a mão na massa. Aí ele chegando um determinado dia, que ia ser dia de faxina, ele veio com a vassoura, né? Começou a varrer o centro, e a senhora que já estava lá limpando assim, não, doutor, não, o senhor não vai varrer, não. Ele larga essa vassoura, vai atrapalhar a minha evolução. Você quer atrapalhar a minha evolução, menina? Deixa eu varrer. Ai, muito bom. Mas, assim, trazendo essa coisa, como é bom, né? A gente cuidar, fazer tarefas mais simples, é tão bom, não é? A gente se unir, seja lá o que for. Aí eu achei engraçado quando ele contou essa história na Rádio Rio de Janeiro. Atrapalhar a minha evolução, larga essa pessoa. Mas ele estava certo, né? Porque, na verdade, ele, como um médico bem-sucedido, dinheiro provavelmente não lhe faltava. Pois é. E o que ele realmente doava de verdade, que provavelmente ele não tinha muito, era tempo, né? Era o tempo e ali ele estava como no óvulo da viúva, doando o que realmente lhe faltava. Ele estava abrindo mão de um tempo que talvez ele já não tinha muito, né, disponível para estar
trabalhando no centro, quando, na verdade, o dinheiro, muitas vezes, quando a gente doa um dinheirinho para o centro, é um dinheirinho que não está fazendo falta nenhuma para a gente, e que a gente não está abrindo mão de nada. Na verdade, é puro comodismo, como você falou, né? Não é uma doação verdadeira. Não estou dizendo que não é para... Né? Que continuemos doando o que nos sobra, Claro, mas que a gente tenha essa consciência de que isso não basta, né? De que é preciso mais, é preciso botar a mão na massa. Vamos em frente. Alguém quer mais falar? Gente, eu acho que porque começou a fazer um barulho no áudio, acho que da Margarida, aí eu botei para mutar, mas eu acho que mutou todo mundo. Aí quem quiser falar tem que desmutar, por favor, porque eu sei lá porque o Zoom só deixa mutar, mas não deixa desmutar. Aí tem que ser cada um que tem que desmutar o seu próprio para conseguir falar. Vamos lá, então, vou compartilhar a tela. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Quais seriam... Aí eu pensei assim, quais seriam as escalas da viagem, né? Então, ela começa quando a gente nasce. Tudo pelo que passamos são as escalas da nossa viagem. O nosso livre-arbítrio determina se queremos a viagem fácil ou a viagem menos fácil, né? A porta larga ou a porta estreita. A viagem já está programada, mas o itinerário que escolhe somos nós mesmos, né? A gente tem um livre-arbítrio. Alguém mais quer comentar? Vamos. Essa questão das escalas. Pode falar, Janete. Porque Jesus, essa escala, né, da viagem dele foi bem dolorosa, né? E nem sempre a gente quer passar por tudo isso. Muitas vezes, até com questão de pessoas mais próximas a nós, né, que a gente admira, eu gostaria tanto de ser fulano, de ter a projeção que fulano tem. A gente cita muito o exemplo do Chico, né, desses médiuns mais famosos, vamos dizer assim, como que vida maravilhosa ser médium, né, ouvir os espíritos, psicografar, mas ninguém sabe a luta que é a vida dele, né, para ter essa evidência, né? E no caso do Chico, ele nem fazia muita questão dessa evidência. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente inveja, né, a vida de algumas pessoas, mas se tivesse que passar por essas escalas dolorosas, né, que as pessoas passam para atingir a determinado patamar, ninguém gostaria. Como se pudesse pular, né? Ser Jesus. Jesus é espírito puro, mas ele também passou por toda uma evolução. Logicamente, ele deva ter escolhido, né, opções melhores na sua jornada evolutiva, mas ser Jesus, né, é toda uma caminhada de muito trabalho, e ele exemplificou isso para nós, que não é mágica, não é querer chegar no local, né, de triunfo, sem passar pelas lutas, sem passar por todas essas vitórias, vamos dizer assim, diante das dificuldades, né? E é isso que a gente normalmente, mais uma vez eu repito, a gente se acovarda diante dessas dificuldades. Mas é só assim que a gente vai conseguir vencer, né? Muitas das vezes, Janete, as pessoas quando têm assim, essa símbolo de inveja, né, de querer ser como o outro, não sabem a metade das dores que aquela pessoa passa, né? Não sabem metade da situação
que aquela pessoa vive. E, às vezes, por ter um Cristo tão presente na nossa vida, a gente tem uma alegria de viver, uma ansiedade, uma vontade, né? Estar sempre com um sorriso no rosto, e aquilo, às vezes, a pessoa acha que a gente não passa nada, né? Acha que, né, quando vê que a pessoa é sorridente, que a pessoa é alegre, que a pessoa vive mar de rosas, mas ninguém sabe das lutas, né, que cada um vive, né? Não só nós, né, como todos, né, todas aquelas pessoas que assim, têm a alegria de viver, né, por todas as pedrinhas que existem no caminho, mas mesmo assim não perde a alegria. E aquilo às vezes causa realmente um desconforto para alguns, né? Mas eles não sabem que cada um passa, né? Nós temos que ter consciência de que temos sim as pedrinhas, mas que a alegria de viver, ela existe, a gente com Cristo sempre, né? Exatamente. A gente tem que viver nessa atmosfera, né, Ana, de bem-estar. Mesmo com as dificuldades, a gente tem que manter um padrão de alegria, sim, não é? De otimismo. Lógico que a gente não vai deixar de ter problemas, mas muitas vezes a gente ouve isso mesmo. E você sorri demais, não tem problema não, você está rico, ganhando na loteria, né? Só porque ri muito. Não, eu sorri porque eu sou feliz, né? Ser feliz não quer dizer que eu não tenho problemas, meu Deus, mas eu quero pensar sempre no eu não sei de onde que tiraram isso, que rico vive rindo, né? Pelo contrário, os ricos às vezes são todos sisudos, né? Vai morar lá na Barra para tu ver, ninguém dá bom dia, não. Um minuto para a gente se despedir, né, da Dorô? É verdade. Ele incomoda. Hein, Dorô? Vamos aproveitar, ter que habilitar o seu áudio. Tchau, Dorô. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Dorô. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, Ana Cláudia. Tchau para todos. Tchau, Vitor. Tchau. Obrigada, Janete. Beijinho, tchau. Dorô. Tchau. Obrigada.